Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou comentar sobre o material que eu disponibilizei na semana passada de indeterminação, né? Se tiver alguma dúvida em alguma coisa que eu falar aqui referente à aula, aí manda uma mensagem aí no grupo, né? No bate-papo aí. Lembrando que já tem conteúdo disponível no Moodle, né? Para essa semana agora. Então já tem mais duas listas de exercício lá, bastante videoaula lá, né? Então assistir lá para dar sequência ao conteúdo, né? E aí ficar atento para não deixar conteúdo acumular, porque é muito conteúdo. Esse conteúdo que está lá, que eu coloquei lá para essa semana, não é o último conteúdo, não. Então a gente tem mais coisa para ver aí para frente ainda, certo? Eu vou comentar então sobre essa videoaula, essa aula que eu deixei disponível aí, né? Vocês vão perceber que, na verdade, esse slide que está aqui, que eu coloquei aqui, é o slide que eu usei para gravar algumas videoaulas. Então, nesse slide eu estou falando sobre indeterminação. Eu usei até aqui essa parte aqui, que é do livro Cálculo A, né? Que fala sobre indeterminação. Na verdade, desde a aula passada, na aula passada, né, na web passada, eu já comecei a comentar sobre alguns cálculos de limites que a gente precisa fazer algum tipo de operação nele, porque a simples substituição do valor de x não é suficiente para resolver o exercício. Aí a gente viu na aula passada que eu comentei, por exemplo, sobre o teorema do sanduíche, comentei sobre limites laterais, que em alguns casos são possibilidades que a gente tem para resolver indeterminações ou resultados improváveis, né? Nesse caso aqui da indeterminação, também são resultados que não servem para a resposta do limite, né? Então, quando você substitui o valor de x e você encontra um resultado desse tipo, zero sobre zero, ou esse tipo aqui de resultado, isso aqui é uma indeterminação. E o que significa isso? Significa que você deve mexer na sua operação, né, na sua função, para depois calcular o limite. Então, eu substituí o menos 2 no lugar do x, deu zero sobre zero. Então, isso é uma indeterminação. Se tivesse dado 0 sobre 5, aí era zero. Se tivesse dado 5 sobre zero, também tem como a gente falar a respeito disso. Daqui, inclusive, são as videoaulas que eu disponibilizei lá, né? Depois vocês vão ver. Mas o problema aqui é dar zero sobre zero. Então, essa é uma indeterminação. E a gente tem algumas indeterminações aí. Essa de infinito por infinito e assim vai. São indeterminações que vão aparecer à medida que o conteúdo for sendo desenvolvido. Então, como que a gente resolve esse tipo de indeterminação? Então, eu substituí o menos 2, deu zero sobre zero. Eu pego a função, olha só, eu peguei a função, copiei aqui embaixo, né? Se você quiser colocar o limite aqui, pode, mas aí você tem que repetir o limite em todas as expressões. Então, tomar cuidado com isso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei só a função. Então, essa função aqui, ó, essa função que eu coloquei aqui, é a mesma que está no exercício. Então, essa é a função que eu vou trabalhar ela. Então, nesse caso aqui, eu usei produtos notáveis. É a percepção de que na parte de cima eu tenho a ao quadrado e b ao quadrado. Esse 2 tem que ser visto, esse 4 tem que ser visto como 2 ao quadrado, né? Então, aí eu tenho a diferença de 2 quadrados, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, como a gente estuda lá no ensino fundamental, é a mesma coisa que a menos b vezes a mais b. Então, eu simplesmente reescrevo essa parte de cima dessa forma, utilizando esse produto notável aqui, certo? Então, x ao quadrado menos 4 é igual a x menos 2 vezes x mais 2. A parte de baixo eu só coloquei o 2 em evidência. Então, a gente chegou a isso aqui, ó. Eu cancelo x mais 2 com x mais 2 e isso que sobrou eu copiei aqui na frente. Então, quando você consegue simplificar essa função, então o que você faz? Você retorna com a palavra limite. Então, eu coloquei a palavra limite aqui embaixo de novo. Peguei essa expressão que sobrou e volto com ela para dentro da função, né? Então, ao invés de calcular o limite dessa função, já que está dando uma indeterminação, eu vou calcular dessa aqui.
E aí você substitui o x pelo valor indicado. Então, continua sendo o mesmo valor, que é o menos 2. Menos 2 no lugar do x, aí vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. E aí esse vai ser o resultado do nosso limite aí, certo? Então, esse aqui é o resultado. Esse menos 2 aí é o resultado do nosso limite, né, para essa função aí. Então, para cada indeterminação, você tem que usar um conteúdo aí da matemática básica para ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Então, professor, lá no exercício você vai indicar qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Não. Então, isso é uma coisa que depende de você. É perceber na função aquilo que dá para ser feito para você simplificar. O que eu fiz foi apresentar algumas situações, mas elas que eu apresentei, elas não vão representar o todo, né? Então, aqui eu usei colocar em evidência e trabalhar com a ideia de diferença de dois quadrados. Então, foi o que eu utilizei para esse exemplo. Para outros exemplos, pode ser que a gente tenha que utilizar outro tipo de ferramenta, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o terceiro slide aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Aqui o terceiro slide, por exemplo, é esse aqui. Aí aqui, ó, quando eu substituo x por 1 em cima e embaixo, vai dar 0 sobre 0, né? Então, eu preciso, né, quando se trata de polinômio, como a gente tem aqui, a gente precisa fatorar esses polinômios. Então, a gente tem mais de uma forma de fazer isso. O polinômio de cima, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2. Quando eu substituo o 1 no lugar do x, e aqui eu encontro 0, a gente pode dizer que o 1 é raiz do polinômio de cima, né? Que a raiz de um polinômio é um valor de x que, quando substituído no lugar do x, gera resultado 0. Então, o 1, como zerou a parte de cima, ele é uma raiz desse polinômio. E aí a gente estuda o seguinte, que esse polinômio, no caso, eu estou falando da parte de cima, depois eu falo da parte de baixo, que é o x ao quadrado menos 1. Na parte de cima, como 1 é raiz dele, então esse polinômio pode ser escrito da seguinte forma, x menos 1 vezes alguma coisa, né? Toda vez que um número é raiz, na hora de escrever fatorado o polinômio, a gente sempre coloca x menos a raiz. Como a raiz é 1, aqui eu escrevo x menos 1. Então, esse polinômio é igual a x menos 1 vezes alguma coisa, certo? Essa alguma coisa tem mais de uma forma da gente encontrar. Como se trata de uma equação de segundo grau, eu posso pegar essa equação de segundo grau, igualar a zero, achar o delta, através do delta achar os valores, no caso aqui 2 e 1, e aí encontrando as raízes, você pode simplesmente escrever o polinômio. Então eu peguei esse polinômio aqui, copiei ele aqui, coloquei x menos a primeira raiz, então x menos 2, e x menos a segunda raiz, x menos 1. O x menos 1 é justamente o x menos 1 que eu tinha aqui, ó, certo? Então, esse x menos 2 aqui é essa parte que eu estava procurando. A questão aqui é a seguinte, eu só posso fazer assim quando eu consigo encontrar as raízes do meu polinômio. Por exemplo, usar delta é só para polinômio de segundo grau. Se eu estiver trabalhando com um polinômio de grau maior do que 2, eu não vou conseguir usar esse delta, e aí eu tenho que pensar numa alternativa para fatorar esse polinômio aqui. Tudo bem? Então, esse delta dá para usar por polinômio de segundo grau. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando você estiver trabalhando com polinômio de segundo grau, e você encontrar as raízes dele, e você escrever na forma fatorada, como eu fiz aqui, ó, raiz é 2, eu coloquei x menos 2. Raiz é 1, eu coloquei x menos 1. Aqui na frente, eu coloco, na verdade, o valor que acompanha a maior potência, que no caso é o x ao quadrado. Como aqui na frente do x ao quadrado é 1, aqui é 1. Se aqui fosse 3x ao quadrado, aqui seria 3 vezes isso, vezes isso. Então, quando você está trabalhando com um polinômio, que você encontra todas as raízes dele, na hora de escrever a fatoração dele, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se aqui no lugar de 1 fosse um outro número diferente de 1, por exemplo, 5x ao quadrado, eu teria que colocar o 5 aqui. 7x ao quadrado, eu teria que colocar o 7 aqui na frente, certo? Beleza, então isso aqui é uma forma. A outra forma, que é essa que eu vou falar aqui, ela geralmente é utilizada quando se tem um grau maior do que 2, porque aí você consegue encontrar essa parte aqui, mesmo sem saber calcular as raízes desse polinômio. Essa outra forma é usar a divisão de polinômios.
Se eu estou querendo saber qual é essa parte aqui, é só pegar esse x menos 1 e passar ele para cá. Então, eu passei ele para cá dividindo, eu tenho isso aqui, ó, essa divisão que eu vou fazer. Né? Então, vou realizar essa divisão aqui. Uma divisão de polinômios, quando a parte de baixo é um polinômio de grau 1, como é o caso aqui, ela pode ser feita pelo dispositivo de Briot-Ruffini, que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Então, o Briot-Ruffini ele pode ser utilizado em divisões de polinômio quando o denominador for um polinômio de grau 1. A questão aqui é o seguinte, como eu estou trabalhando com um tipo de exercício que é indeterminação, né? Esse exercício que eu estou trabalhando é uma indeterminação, onde eu tenho uma raiz, eu sempre vou ter um polinômio de grau 1 para passar para cá dividindo. Ou seja, nesse caso, eu sempre vou conseguir usar o Briot-Ruffini. Como que se utiliza o Briot-Ruffini? Esse polinômio de baixo, eu encontro a raiz dele, ou seja, o valor que zera ele. Né? Você nem precisa fazer conta, porque é justamente esse número aqui do limite, ó, o 1. Né? Aí você coloca ele aqui. Ó. Então, você coloca 1 aqui. Aqui em cima, eu vou colocar os coeficientes do meu polinômio. Quem acompanha o x ao quadrado, quem está na frente do x ao quadrado aqui é 1. Quem acompanha o x é o menos 3, por isso aqui é o menos 3. E aqui é o 2, eu coloco aqui, ó, certo? E aí eu faço, desce o 1, multiplica esse vezes esse, ó, 1 vezes 1, o resultado eu coloco aqui, dá 1. Então eu desço esse número para cá, multiplico esse por esse, o resultado põe aqui. E assim eu vou fazendo, 1 com menos 3 vai dar menos 2, 1 vezes menos 2 é menos 2 com 2 é 0, e aqui tem que dar 0, né? Porque se não der 0 aqui é porque o 1 não era a raiz do polinômio lá em cima, certo? Então, como aqui eu tenho um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 1, a divisão entre eles, ó, o maior é grau 2, o menor aqui é grau 1, 2 menos 1 vai dar 1. Então, a minha resposta aqui é um polinômio de grau 1, ou seja, é 1x menos 2. Isso aqui eu descarto porque isso aqui é o resto da divisão. Então, observa que eu vou encontrar o mesmo polinômio, a mesma fatoração. Nesse caso, poderia ter sido feito tanto dessa forma como dessa forma. Né? A parte de baixo, o polinômio de baixo, é um polinômio de grau 2. Você poderia usar essa forma, mas é mais fácil aqui, de novo, perceber a diferença de dois quadrados, como se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado. X ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e vou trocar o numerador dela por essa multiplicação aqui e trocar o denominador dela por essa multiplicação aqui. Né? Aí fazendo isso, né, trocando essa função por esses dois, que foram os valores que a gente encontrou, você cancela x menos 1 com x menos 1, o que sobrou eu continuo com ele aqui, ó. E aí eu vou voltar com a palavra limite e pegar essa expressão e colocar aqui no lugar dessa aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Observa que aqui não tem palavra limite, eu não posso colocar que isso é igual a isso aqui, não. Se você colocar que isso é igual a isso aqui, tá errado, porque aqui não tem limite, não. Certo? Então eu troquei essa função, que era a função original, por essa função. Substituindo x por 1 aqui, vai dar menos meio. Então a resposta é menos meio. Então, aqui eu já usei outro tipo de artifício, que é a ideia de fatoração de polinômios, certo? Né? E assim vai. Por exemplo, aqui eu não vou comentar, porque é a mesma coisa, e eu gravei a videoaula. Aqui um polinômio de grau 3, ó. Então, eu usei de novo o Briot-Ruffini aqui, né, para fatorar esse polinômio da parte de cima. Então, ficar atento a essa questão do Briot-Ruffini, ó. A raiz aqui é menos 2, ó. Menos 2 que é o valor que zerou. Então, observe que aqui eu coloquei x mais 2, eu troquei o sinal, ó. Mais 2 passou para cá, e essa divisão aqui que é um Briot-Ruffini, como acredito que vocês viram na videoaula, né? Então, essa questão de usar a fatoração, ela é uma possibilidade, né, que quando a gente está trabalhando com polinômios aí. Então, a fatoração ela é uma possibilidade nesses casos aí. Né? Aqui, de novo, outro exemplo de indeterminação trabalhando com polinômios. Né? Aqui é um exemplo que, se eu não me engano, vai dar duas indeterminações. Né? Então, deu a indeterminação, fatorou os polinômios, aí eu fiz a fatoração, peguei a fração original, escrevi dessa forma, cancelei x mais 1 com x mais 1. Isso que sobrou, coloquei no lugar da função. Então, coloquei no lugar da função, calculei o limite,
indeterminação de novo. Então, você vai fazer o procedimento quantas vezes for necessário. Aí fez de novo o procedimento, aí encontrou aqui, ó, cancelou x mais 1 com x mais 1, encontrou essa expressão, pôs lá no limite. Observa que aqui não tem sinal de igual, porque não é a mesma coisa. Aqui não tem limite, aqui não, e aqui tem limite. Então, são coisas distintas. Isso aqui é a continuação do limite inicial. Aí substituiu, deu 0 dividido por menos 4, a resposta é 0. Então, a resposta aqui é 0. Então, a indeterminação, né, ela acontece, e aí, à medida que você for fazendo as contas, pode ser que ela vá se repetir. E você vai usar o procedimento necessário até que seja possível você resolver essa indeterminação. Então, em alguns casos, vai ter que fazer 2, 3 vezes e por aí vai, certo? Né? Outro tipo de resolução, então aqui a gente tem o trabalho, né, de alguma forma também de produto notável, né? Então aqui substituiu o x por 0, deu 0 sobre 0, deu uma indeterminação, né? E aí eu peguei essa função, coloquei aqui, e aí eu trabalhei o mesmo produto notável que eu trabalhei nos outros, que é a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Só que eu trabalhei ele de forma invertida. Eu considerei que essa parte de cima aqui era o a menos b, ou seja, esse primeiro era o a, esse segundo é o b, então a menos b, e multipliquei ele pelo a mais b. Por quê? Porque quando eu faço isso, vai dar o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. E como aqui é raiz quadrada, eu vou conseguir, então, eliminar essa raiz. Só que tomar cuidado toda vez que for usar essa propriedade pelo seguinte. Observa que eu peguei a parte de cima e multipliquei a parte de cima por isso. Só que eu não posso alterar a minha função original. Então, tudo que eu multiplicar na parte de cima, eu também tenho que multiplicar na parte de baixo. Então, observe que na parte de baixo eu repeti a mesma coisa que tinha aqui em cima. E aí, na parte de cima, eu usei ó, a menos b vezes a mais b. A menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado, que fazendo as contas vai dar x. Por isso que aqui em cima ficou só o x, ó. Se você quiser fazer a multiplicação aqui, termo a termo, também pode fazer, não tem problema. E aqui embaixo eu só deixei o x multiplicado por isso aqui, não precisa fazer a conta. Cancelei o x com x, deu isso aqui, peguei essa expressão, voltei com ela para o limite, substituí o x por 0, e aí você vai encontrar esse resultado aqui, e aí não precisa fatorar aqui não precisa multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo não. Se você deixar assim, está correto. O único cuidado que você tem que ter é que às vezes você deixa esse resultado, lá no exercício do livro, no gabarito, ele vai racionalizar aqui, né? Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí, às vezes, a resposta que você deu aqui vai estar escrita de uma forma diferente do que a resposta que está no livro. Mas não quer dizer que está errado. Isso aqui está certo. Se deixar assim, está certo. Aqui não precisa mexer mais não, certo? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo com raiz maior do que 2. Por exemplo, eu coloquei esse aqui, ó. E aí eu expliquei de duas formas, né? Expliquei, primeiro, que é mais difícil, é saber esse tipo de trabalho aqui, que é um tipo de trabalho que a gente aprende também no ensino médio, quando se estuda lá binômio de Newton, triângulo Pascal, aquelas coisas todas, né? Então, por exemplo, como aqui é raiz cúbica, então eu faço a menos b vezes isso aqui para conseguir a ao cubo menos b ao cubo. E assim por diante. Aqui é raiz cúbica. Imagina se fosse raiz quarta, você teria que saber esse aqui. Eu resolvi dessa forma só para mostrar que vai dar o mesmo resultado. Aí o que eu fiz depois? Eu fiz utilizando um artifício que é muito comum, que é o de troca de variáveis. Então, a gente pode fazer uma substituição de variáveis. Então, olha só, eu substituí o x por t elevado a 6. Por que eu substituí o x por t elevado a 6? Porque o x está dentro de uma raiz quadrada e o x está dentro de uma raiz cúbica. Então, eu preciso colocar uma potência para o t de forma que dê para eliminar a raiz quadrada e a raiz cúbica. Então, é só pegar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Aí, por isso que eu peguei o 6, ó, certo? E outra coisa que eu expliquei no vídeo é que sempre que você for fazer essa substituição, é interessante você colocar isso aqui, ó, t maior ou igual a 0, para você garantir algumas coisas que podem aparecer no exercício.
E aí eu fiz a substituição. No lugar do x eu coloquei o t elevado à sexta. Lembrando que eu só estou dando aqui uma pincelada, porque as videoaulas foram gravadas e eu espero que vocês assistam lá, certo? Aí eu substituí o x pelo t elevado à sexta, fiz as contas, cheguei nisso aqui. Aí na videoaula eu expliquei que aqui a gente já tem uma justificativa para esse t maior ou igual a zero. Raiz quadrada de t elevado à sexta só é t ao cubo se t for maior ou igual a zero. Porque se t for menor do que zero, raiz de t à sexta é menos t ao cubo. Para você não ter que ficar pensando nisso na questão do sinal, por isso que a gente coloca isso aqui, ó, né? Aí, então, no lugar dessa expressão aqui, eu vou usar essa aqui. Foi isso que eu coloquei aqui. E como x tende a 1, trocando 1 aqui no lugar do x, eu vou ver que o t tende a mais ou menos 1. Mas como t é maior ou igual a zero, então t tende a 1. Por isso que está aqui o t tende a 1. Certo? Aí vai gerar isso aqui. Observe que a substituição de variáveis, ela não resolve a indeterminação. Porque quando eu substituo o t por 1, continuou dando 0 sobre 0. Mas o que é a vantagem de fazer uma troca de variáveis? É porque você não precisa trabalhar com raiz. Ou seja, você não precisa saber isso aqui, ó, que tinha no slide anterior. Você não precisa saber isso aqui. Basta você saber trabalhar com polinômios. Então, quando se faz essa troca, você passa a trabalhar com polinômios. E aí você vai ter que usar diferença de 2 quadrados, vai ter que usar Briot-Ruffini. Para cada exercício você tem uma variação, né? Então, observa que o resultado final que eu encontrei 2/3 aqui foi o mesmo que eu tinha encontrado fazendo da outra forma. As duas formas estão corretas. De maneira geral, as pessoas fazem a opção pela troca de variável por ser algo que pode facilitar as nossas contas aí. Mas as duas formas estão corretas, tudo bem? Outra coisa que eu também coloquei, aqui, ó, esse limite aqui, quando se substitui x por zero, dá 0 sobre 0. É uma indeterminação também. Aqui, como é x mais 2 ao quadrado, é algo fácil de se desenvolver. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. E aí eu consigo eliminar o x aqui, pegar essa expressão que sobrou e colocar no limite para resolver, certo? Então, essa indeterminação aqui, ela é facilmente resolvida, né, a partir do desenvolvimento dessa potência quadrada. A questão é, e se no lugar de ser uma potência quadrada, for uma potência quarta, uma potência quinta e por aí vai? Então, mais de uma opção. Ou a pessoa tem que saber desenvolver essa potência maior, ou também fazer troca de variável. Aqui também é outro caso que se pode fazer troca de variável. E aí não precisa colocar potência, se chama x mais 2 de uma variável qualquer. Eu chamei de t. Então, no lugar do x mais 2, eu coloco o t, então fica t à quarta menos 16. Aí eu peguei esse 2, passei ele para cá. No lugar desse x aqui de baixo, eu coloquei t menos 2. Então, deu isso aqui, ó. De novo, a troca de variável ela não resolve o exercício. Quando você colocar essa função aqui, continua dando 0 sobre 0. Só que isso agora pode ser resolvido através de Briot-Ruffini, divisão de polinômios. Aí vai fazer a divisão de polinômios e vai chegar na resposta, que no caso é 32. Tudo bem isso aí? Mas você também poderia resolver isso aqui como? Desenvolvendo isso aqui, ó. X mais 2 à quarta é fazer x mais 2, vezes x mais 2, vezes x mais 2, vezes x mais 2, 4 vezes. Se você desenvolver isso aí, vai dar o mesmo resultado que a 32, né? Então, fica a critério de cada um. Então, nessa aula aí, né, que eu disponibilizei para vocês, eu resolvi algumas situações. Não são todas e não tem como eu apresentar todas, porque isso aí depende da matemática básica. Não é à toa que a gente coloca lá que um pré-requisito é você saber o conteúdo de matemática básica, né? Quem não sabe um conteúdo de matemática básica vai ter mais dificuldade para desenvolver essas questões aí. Então, isso aí é a parte de indeterminação que eu disponibilizei lá com a lista, né? E aí, o que acontece? Já tem lá limite infinito, limite no infinito e assíntota, né? Inclusive, né, pedindo para elaborar gráfico usando essas informações. Então, assim, eu recomendo que assistam às videoaulas,
Quem está fazendo exercício da primeira lista, segunda lista, está muito atrasado. Então, não deixa para a última hora. É aquilo que eu falei lá na semana passada. O ideal é que você separe uma parte, umas 2 horas, assim, o ideal, né? Não quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer isso. Por dia para você estudar cálculo, né? E entendendo que cálculo é uma disciplina extremamente importante para o seu curso, né? Não é só você tirar 60% para ser aprovado, não. Você passar com defasagem de conteúdo, você está criando um problema gigantesco lá para frente, né? Então, aconselho, né, quem não tem estudado diariamente aí, para deixar um tempo, né, para estudar o cálculo. Eu estou fazendo não sei quantas disciplinas, né? Então, isso aí é uma escolha que o aluno faz. Se ele pegou muita disciplina, né, e não está tendo tempo para se dedicar tanto ao cálculo 1, isso vai fazer diferença depois, né? Isso com certeza vai gerar algum tipo de prejuízo para o estudante aí. Mas é uma opção, né? Basicamente o que eu tinha para falar sobre essa questão da indeterminação é isso, né? Alguém tem alguma questão sobre isso aí? Alguma dúvida? Lembrando que assim, eu falei já sobre isso e vou repetir. Não me mandem mensagem privada no WhatsApp que eu não vou responder, certo? Usem o grupo para vocês compartilharem as dúvidas, essas coisas, né? Às vezes um exercício que um aluno está com dúvida, outro já resolveu, porque eu não vou ficar analisando exercício de aluno por aluno, não tem como fazer isso, né? Parece que está sendo feita a seleção para monitor, né? Se a gente conseguir um monitor, beleza, que aí ele vai poder ficar disponível lá no grupo do WhatsApp para tirar dúvida. Caso contrário, não, porque eu tenho que gastar meu tempo para gravar as videoaulas, senão não tem nem material para colocar para vocês lá, né? Então, assim, eu infelizmente não tenho condições para fazer as videoaulas, fazer as coisas todas e ficar tirando essas dúvidas. Então, por isso que eu pedi que vocês compartilhassem lá no grupo as dúvidas, né? E assim pudessem fazer um estudo até coletivo também. Estou gravando alguns exercícios, né? É lógico, se tiver algum exercício assim que eu ver que ninguém está conseguindo resolver, eu posso auxiliar, mas não vou poder resolver dúvidas pontuais. Tudo bem isso aí, gente? Alguma pergunta? Tem alguém pedindo para fazer exercício aí da terceira lista? Então, igual aí, ó, exercício terceira lista 1, letra D, isso aqui, ó. Então, aqui não tem muito o que fazer não, gente, ó, f de x. O que é f de x? É você copiar isso aqui e colocar no lugar do f de x, ó. Você vai copiar isso aqui e colocar no lugar do f de x. Menos f de 2 é pegar essa função e trocar x por 2. Trocar x por 2, o resultado você vai colocar aqui. Dividido por x menos 2. Provavelmente isso vai gerar uma indeterminação, né? Então, você vai trocar f de x por isso, mais isso, menos isso, aqui. Menos f de 2. Você vai calcular f de 2. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Aqui 10 vai dar 10, 22 menos 1, que vai dar 21. Né? Pôr aqui o resultado aqui em cima e aí trabalhar essa fração. Provavelmente você vai ter aí que trabalhar indeterminação polinômio. Então, não tem muito a ser feito aí não, Felipe. É só substituir, né? Substitui, né? Como eu disse aqui, ó, você vai substituir aqui. Bom, saiu aqui a tela. Então, você vai substituir. Então, aqui não tem muito o que fazer, não. Então, você vai pegar o f de x aqui, ó. Essa expressão colocar no lugar do f de x, menos f de 2 é trocar o x por 2, o resultado colocar aqui. Um dividido pelo outro é calcular o limite, é resolver a indeterminação. Né? Não tem muito o que fazer, não. Exercício 6 da terceira lista. Deixa eu ver aqui. O que é o exercício 6 da terceira lista? Exercício 6 também é a mesma coisa. Ó. Aqui, ó, na hora que você for... Né, aqui você pode fazer a divisão de polinômios. Ó. Você vai substituir o x por a aqui, vai dar 0 sobre 0. Observa que a parte de baixo é x menos a. Né? Como o a é a raiz, quando é 2 não é x menos 2, quando é 5 não é x menos 5. Ou seja, a parte de baixo está fatorada. Né? Então,
é fazer a divisão. Aqui você vai pegar só essa fração aqui, colocar lá e fazer o Briot-Ruffini com ela. Na hora de montar o Briot-Ruffini, né? Você vai colocar o Briot-Ruffini lá. Na hora de montar o Briot-Ruffini, você vai colocar lá aqui. Espera aí. Então, vai montar o Briot-Ruffini lá, ó. Aí, o que você vai colocar aqui, ó? Qual que é o valor que está aqui, ó? É A. Então, você vai colocar aqui o A, ó. E aqui, quais são os coeficientes? Quem acompanha o x ao quadrado aqui é 1. Você vai colocar aqui, ó, 1. O próximo, ó, se quiser colocar parênteses, você coloca, ó, 1 menos A. E o último aqui, ó, é o menos A, né? Então, só não está escrito em forma de número, mas é isso aqui que você vai fazer, ó. O A, que é o valor que está aqui, você vai colocar ele aqui. E em cima, como se trata de um polinômio de grau 2, ó, você vai colocar o que acompanha o x ao quadrado aqui, que é 1, está aqui o 1, né? Quem acompanha o x, que é 1 menos A, está aqui 1 menos A, não precisava colocar o parêntese. E o termo independente aqui, que é o menos A. Aí você vai descer esse 1 e vai fazer as contas. Quando você descer, você vai descer o 1 aqui, ó. 1, aí vai fazer aqui, ó, A vezes 1 vai dar A, você vai colocar aqui, vai somar esses dois. A com menos A vai dar 0, mais 1 vai dar 1, então aqui vai dar 1. Aí A vezes 1 é A, você vai colocar A aqui, A menos A é 0. Você elimina esse último número. Como o polinômio de cima era grau 2, olha lá, era grau 2, isso que sobrou aqui é grau 1, né? Então vai ser aqui, ó, 1x mais 1. Né? Então é isso aqui, ó, x mais 1. Então aqui em cima, o que você vai colocar aqui em cima? X menos A vezes x mais 1. Embaixo você não precisa fazer isso, que já vai estar x menos A. Ó. Então em cima vai ficar x menos A. Por que x menos A? Porque se você observar aqui, o A que você substituiu no lugar do x é que zerou. Então vai ficar x menos A vezes x mais 1. Aí coloca parêntese, tá, gente? É porque eu estou usando essa mesa digitalizadora aqui, eu estou apanhando disso, que eu nunca usei isso na vida. A parte de baixo é x menos A, então não tenho que fatorar na parte de baixo. E aí você cancela x menos A com x menos A, sobrou x mais 1. E aí você vai trocar essa fração aqui por x mais 1, e aí troca o A no lugar do x, A mais 1 a resposta. Mas a questão aqui, na verdade, gente, né, o que a gente tem que ficar atento aqui é que quando se trabalha com polinômios, né, não necessariamente você precisa ter número. Então, como aqui, ó, número 15 também tem raiz, não é número, é letra. Mas a forma de fazer não muda, não. Né? É só tomar cuidado com os coeficientes. No caso aqui, quem acompanha o x aqui, ó, é o 1 menos A. Então, lá no Briot-Ruffini, você vai colocar o 1 menos A. Né? Espero que tenha dado para ver aí como que resolve isso aí. Né? Agora, o Briot-Ruffini é só para... O Briot-Ruffini ele é uma técnica de divisão de polinômios. Então, vocês têm que ficar atento a isso. Né? Por exemplo, esses exercícios aqui voltar aqui, ó. Esses exercícios aqui, ó. Esse aqui da forma como ele está escrito, esse da forma como ele está escrito, às vezes você não vai conseguir. Esse que tem raiz, você não vai conseguir usar o Briot-Ruffini de forma direta. Mas, por exemplo, em todos esses aqui, por exemplo, se você usar substituição, né, você vai conseguir trabalhar com polinômios e aí consegue usar o Briot-Ruffini. O Briot-Ruffini é para divisão de polinômios. Né? Por exemplo, esses que têm raiz quadrada só, eu aconselho nem usar a substituição, não. Usa o A menos B vezes A mais B, que é mais fácil de resolver, e assim vai. Né? Então, por exemplo, aqui também é raiz quadrada, só que aqui é uma coisa em cima, aqui é outra coisa embaixo. Então, talvez vai dar mais conta que você vai ter que montar duas frações, como eu mostrei no exemplo lá. E aí, por aí vai. Né? Mas ficar atento. Então, aqui, por exemplo, nessa parte da matéria, é uma situação que a gente consegue ver aí a necessidade de conhecimento básico. Né? Não é só para vocês, mas é bem comum, por exemplo, essa questão do Briot-Ruffini, muitos alunos nunca nem ter ouvido falar sobre isso aí. Né? Mas é necessário divisão de polinômio. Né? Se quiser fazer método da chave para fazer divisão, pode fazer também. O problema do método da chave é porque, às vezes, dentro de um exercício de indeterminação, você vai ter que fazer, por exemplo, 4, 5
divisões, como a gente viu aí, né? Aí, se você tiver que fazer 5 divisões pelo método da chave, você gasta muito tempo. E aí, esse tempo que você está gastando, vamos pensar em termos de prova, para fazer um exercício com esse monte de divisão, é um tempo que você está perdendo para resolver um outro exercício aí, certo? Alguma outra dúvida aí, gente? Até de lista anterior aí, se tiver, se der para comentar aqui, né? Pode mandar aí. Forma de fatoração, não tem nem como responder essa pergunta não, Daniel, porque fatoração, o que é fatoração? Você tem fatoração até de número. Quando você fatora alguma coisa, é escrever aquilo em forma de multiplicação, né? Então, naqueles exemplos lá, quando eu falo formas de resolver indeterminação, né? Também não tem como a gente quantificar isso não. Como eu disse, isso vai depender da função que a gente estiver trabalhando. Tem função que é bem simples de resolver, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui nessa lista aqui, ó, você pegar, por exemplo, aqui o exercício que deu onde desenvolver potência aqui. Você pega o exercício 13, é fácil resolver. Se desenvolveu isso aqui, é fácil. Agora, por exemplo, no lugar do 2 pode ter 3, 4, 5, 6, 7. Para cada um desses, você pode usar uma técnica diferente. Aqui é raiz quadrada, mas poderia ser raiz cúbica, quarta, quinta, e aí para cada um. Então não tem como a gente falar. E, na verdade, existem infinitas formas de resolver uma indeterminação, né? Que vai acontecer que você vai ter que analisar o exercício para depois ver qual que você aplica, né? Mas assim, não tem como a gente definir, não. A gente coloca alguns exemplos só para vocês verem aí, né, as possibilidades que a gente tem dentro da indeterminação. Depois, né, mais à frente, sobretudo lá na derivada, a gente aprende uma outra técnica que ajuda a resolver boa parte, que é o L'Hopital, boa parte das indeterminações. Mas não pode, agora não tem como a gente utilizá-lo porque a gente não estudou derivada ainda. Até tomar cuidado com isso. Já teve aluno, por exemplo, que estava repetindo a disciplina, era para resolver indeterminação na prova e ele usou o L'Hopital. Eu falo, não é proibido não, mas você vai ter que demonstrar o L'Hopital para poder utilizá-lo. Então, assim, a gente só vai usar na prova aquilo que a gente está vendo. Nós estamos dentro do limite, né? Conteúdo limite. Se eu pedir para calcular lá uma coisa que é derivada, usando definição, que daqui a pouco a gente vai ver que é um limite. Eu quis usar pela regra de derivada. Se você não viu regra de derivada, você não pode usar a regra de derivada. Eu não proíbo. Se você quiser usar uma regra de derivada, por exemplo, quando eu pedir para fazer uma derivada por definição, é só você demonstrar aquela regra primeiro. Aí com umas 5 páginas você faz a demonstração e você pode usar. Caso contrário, você vai usar limite. Então, tomar cuidado com isso aí. L'Hopital é uma forma de resolver indeterminação para alguns casos, mas a gente só usa L'Hopital depois que souber derivada. É uma matéria lá de derivada, né? Então, não pode ser utilizado agora não. Mais alguma pergunta aí, gente? Mais alguma questão? Alguém sabe aí se o pessoal está tendo dificuldade para acessar a aula aí, gente? Porque é só clicar lá no link que automaticamente você entra, né? Então, e parece que eu estou vendo no grupo de WhatsApp alguém que está com dificuldade para entrar, né? Então, é só clicar na web. Tem que falar com o pessoal que é só clicar no link. Na verdade, esse link não muda não, viu, gente? Eu até mando para vocês toda semana, mas esse link não muda não. Isso aqui dentro da plataforma é como se fosse uma sala de aula minha. Então, o que vai acontecer? E se eu entrar, por exemplo, outro dia lá? Só não vai ter aula acontecendo. Mas isso aqui, aquele link que eu mando para vocês é sempre o mesmo. É como se fosse a minha sala de aula. Então, quando eu inicio uma sessão, uma aula, aí ele está aberto. Você consegue entrar, né? Inclusive, por exemplo, às vezes eu estou com uma outra disciplina, né? Aí a pessoa... Aconteceu semana passada... Enquanto eu estava dando aula para vocês, alguns alunos meus de educação à distância entraram, né? Porque entraram, eles trocaram dia, a aula deles era na quinta, né? E aí eles confundiram e entraram na quarta. Então, você consegue acessar, se
estiver acontecendo alguma aula, você consegue acessar. Mas todo dia, eu vou começar 4h30, todo dia, toda quarta-feira, 4h30, eu vou estar aqui. Né? Se não tiver mais alguma pergunta aí, então, assim, semana que vem eu vou fazer a mesma coisa. Semana que vem eu comento rapidamente sobre a questão. Eu acho que, assim, eu vou fazer o seguinte, igual eu deixei as listas lá. Semana que vem tiver alguma dúvida em alguma lista, né, eu vou ficar à disposição para tirar essa dúvida aí. Né? Então, aí pode colocar, né, se der para, se for fácil para resolver aqui, eu resolvo. Né? E aí a gente faz assim, eu deixo esse tempo para ajudá-lo de alguma forma, né? Porque eu não vou utilizar esse tempo para dar aula, não. A aula eu estou gravando e disponibilizando lá. Certo, gente? Alguma pergunta, alguma questão aí? O pessoal está conseguindo assistir as videoaulas lá, né? Acessar o material. Assim, espero que as videoaulas estejam acessíveis lá, assim, né? A gente tenta fazer melhor possível. Dá muito trabalho fazer essas aulas, né? Gravar isso, porque eu tenho que gravar, editar, né? Então dá muito trabalho. Mas, né? Eu espero que esteja ajudando, né? Ô, pessoal, no mais é isso, assim, eu não vou passar nada de conteúdo, nada novo aqui, eu vou ficar online aqui por um tempo ainda, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar aí, né, se não, assim, tá dispensado já, né, e toda quarta eu vou fazer assim, algumas dúvidas mais pontuais me mandem aqui no bate-papo, né, ao longo da semana, se tiver dúvida, manda lá no grupo, que aí, se você, igual por exemplo, alguém falou lá, não consegui resolver o exercício tal. Aí eu ouvi que outra pessoa falou assim, eu consegui. Aí a pessoa disponibilizou a resolução. Acho que foi isso que aconteceu. Então, beleza, problema resolvido. Agora, chegou na quarta-feira, aquele exercício ainda está pendente, o pessoal não está conseguindo resolver, me manda aqui que eu dou uma dica, né? Tento, né, de alguma forma, ajudar aí, né? Mas vamos usar essa metodologia aí, essa dinâmica aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida, caso contrário, né, assim, e lembrando que assim, eu não vou ficar olhando quem entrou para dar presença, não, porque isso aí assim é difícil de fazer, até porque como é online, a pessoa pode abrir o computador e deixar lá como se estivesse participando ou o próprio celular e não está nem acompanhando. Então, eu não vou, né, assim, ninguém tem obrigação de participar dessas aulas, não, viu, gente? Eu vou, assim, a pessoa só não vai ser aprovada por frequência se ela não fizer as provas, né? Então aí, tipo, aí eu vou considerar que a pessoa não participou da disciplina. Mas aqui no chat, aqui na web, eu não vou cobrar que vocês obrigatoriamente estejam presentes, não. Beleza?